Bom, eu queria pedir desculpa aí para todo mundo primeiro, né, pelos contratempos que a gente teve, tanto técnicos aí quanto do professor Marcelo, que precisou se ausentar alguns minutos antes aí do início do nosso webinar aqui, tá? Isso vai impactar um pouquinho aí na ordem da apresentação que a gente tinha preparado. Então, eu vou iniciar o nosso webinar aqui, tá? E o tema que o professor Marcelo ia abordar, a gente acabou passando para o final da apresentação, tá ok? Caso ele não apareça, né, ele não consiga retornar a tempo, a gente vai, então, só encerrar antes dessa parte de introdução que ele ia estar fazendo com vocês, tá bom? Bom, acho que eu vou, então, acho que já dá para iniciar, né? Bom, estamos aqui então eu, Felipe Ramos, né, o professor Felipe Paes, o professor Marcelo que não está, e o professor Shimura, né, o Sérgio Shimura. Beleza, pode passar aí para a gente, Filipão. Bom, inicialmente, então, o professor Marcelo ia estar fazendo uma introdução, né, sobre energia solar fotovoltaica. Como ele se ausentou, a gente vai estar passando já para o primeiro tópico, que é o segundo tópico, né, que é energia solar fotovoltaica no Brasil, e dando sequência ao nosso roteiro aí do webinar, tá? Bom, qual a situação hoje da energia solar fotovoltaica no Brasil? Eu peguei algumas informações bem superficiais, tá? Informações bem básicas de alguns dados oficiais. E o que é válido a gente entender de contexto aí sobre a situação nossa, tá? Antes de qualquer coisa, por que a energia solar fotovoltaica está tão em evidência, né? Parando um pouco para pensar, eu atribuo isso a 4 características principais aí, né? 4 tópicos principais, que seria a sustentabilidade, acessibilidade, economia e oportunidades, né? Quando eu falo de sustentabilidade, numa visão macro, né? Diversificação da matriz energética, independência, né, de fontes não renováveis, e com isso uma melhoria aí na garantia de fornecimento de energia, tá? Acessibilidade, a gente tem que parar para pensar que agora essa tecnologia é uma tecnologia de fácil acesso. Até alguns anos atrás, né, a gente tinha um alto custo para estar conseguindo fazer a aquisição desses equipamentos, né, ou então até mesmo um desconhecimento a respeito da tecnologia, né. Hoje ela já é uma tecnologia de fácil acesso, é relativamente barata, né, e de fácil integração e manutenção, né. Até quem faz as capacitações em energia solar percebe que você não precisa de um rampart aí de aprendizagem muito grande para estar fazendo a integração do sistema, né. Alguns conhecimentos básicos de eletricidade, né, e um pouco aí de habilidade para fazer a instalação, e é possível já estar fazendo a integração desses sistemas, né. Claro que o projeto já é outro assunto, né. Bom, economia. Uma vez quitado o investimento, né, ela é uma fonte de economia aí para a unidade geradora, né. O professor Shimura e Felipe também vão mostrar uma parte de cálculo aí para vocês, tá? Mas ela é uma fonte de economia, principalmente para unidades que, por exemplo, sofrem com tarifação por hora de pico, né? Ela é uma solução de compensação de custos aí para esse tipo de consumidor, que no caso atende mais aí a indústria, né? Mas, né, ela tem sido também uma grande fonte de economia para consumidores residencial e comercial, que tem sido, na verdade, os grandes atores aí desse crescimento que tem ocorrido, né, na fotovoltaica, tá? Além da economia direta, para quem instala o sistema, né, ainda existe a redução indireta de custos com relação à transmissão de energia, né, no contexto de geração distribuída. Então, quanto mais sistemas fotovoltaicos, né, no sistema de distribuição, mais energia disponível no ponto de consumo a gente tem, e não necessita estar transportando essa energia em longas distâncias. Para isso, é uma geração de economia direta aí com rede de transmissão, tá? E o último tópico, né, é a questão de oportunidades, né? Esse crescimento e essa viabilidade, né, de acesso agora à tecnologia fotovoltaica, ela criou todo um novo mercado focado nesse tipo de geração, né, para atender vários tipos de clientes, indústria, comércio, residencial, né? Além do mercado de capacitação, ainda tem um mercado de serviços, fornecimento de equipamentos, tá?
E em um levantamento da Greener, né, estima-se aí que o mercado nacional de integradores já esteja na casa de 12.500 empresas, tá? Só de integradores. Aí, se você começar a arrastar todo o supply chain, mais a economia que é movimentada pelo mercado de capacitação, né, esse número de empresas talvez seja extrapolado aí, tá ok? Bom, diante disso, qual que é a situação do Brasil? O que a gente vê de fato no mercado nacional aí, né? Qual está sendo o impacto da energia solar para o Brasil? Né? Pode passar aí, Felipe, por favor, cara. Bom, segundo dados aí da última versão do Balanço Energético Nacional, né, do BN de 2019, que levanta dados a respeito de 2018, nós temos aí dois gráficos na tela, né, que vocês estão vendo, o gráfico de 2017 e o gráfico de 2018 à direita, tá? O Brasil tem hoje 83,3% da geração de energia elétrica proveniente de fontes renováveis, tá? Então, é óbvio que a energia hidráulica, né, a partir de hidrelétricas, ela é o carro-chefe da nossa matriz elétrica, tá? Mas a gente vê também a participação de várias outras renováveis nesse contexto aí, como biomassa, eólica, né? E a solar ali, tá? Aí vem ali naquele grupo das não renováveis, gás natural, derivados do petróleo, nuclear, carvão e derivados, né? Poxa, mas se a gente já tem 83,3% de fontes renováveis para geração de energia elétrica, né? Para que tanto investimento? Né? Para que tanta preocupação em novas fontes, né? Exatamente pelos outros 16,7%. A gente tem que ocupar, ou a gente tem que buscar ocupar esses outros 16,7% com fontes mais sustentáveis, certo? Qual é o problema das fontes não renováveis, né? É exatamente uma questão, entre aspas, estratégica e de custo. Né? Fontes não renováveis normalmente estão associadas a combustíveis, né? E combustíveis que têm um preço o que oscila, né? De acordo com o mercado. Então, a gente viu aí logo em paralelo ao início da pandemia aqui no Brasil, né? A gente teve aí uma queda no preço do barril do petróleo, né? Uma disputa aí entre Arábia Saudita e Rússia e tudo mais, né? Mas o normal que a gente mais percebe são aumentos, né? Do custo de combustível, certo? Então, com uma fonte mais renovável, a gente consegue estar isento de preocupações com relação a esse custo, né? Então, olhando para o gráfico de 2017 para 2018, a gente consegue perceber já um recuo nas energias, nas fontes, né, não renováveis e um crescimento das fontes renováveis, né? E aí vocês conseguem olhar aí nas duas imagens, o solar saiu de 0,1%, né, de participação na matriz elétrica para 0,5%. No primeiro momento, quando você olha, assim, a grosso modo, parecem valores irrisórios, parecem valores inexpressivos, tá? Mas se vocês consultarem balanços energéticos de anos anteriores, a energia solar nem aparecia como uma fonte. Ela era enquadrada dentro de uma fatia de outras energias, outras fontes renováveis e tudo mais. Então, de 0,1% para 0,5%, para 0,5%, né, é um crescimento expressivo. A gente vai ver quanto isso representa, né? Claro que em valores absolutos, ela ainda não é o suficiente para a gente ter essa autonomia com energia solar. Mas o crescimento que ela representa e o tempo que a gente tem aplicado, né, tem desenvolvido energia solar aqui no contexto de Brasil, esse crescimento ele é muito significativo. Pode passar aí para a gente, Felipe, por favor. Bom, na tabela à esquerda, a gente tem valores aí, né, de valores absolutos de 2017 e 2018 em gigawatt-hora, né, e à direita um gráfico mostrando aí o crescimento, né, ou o decrescimento, tá, da participação de cada tipo de fonte energética aí, certo? Bom, no que diz respeito ao crescimento da geração, é possível ver o quanto o setor está movimentado, né? A energia solar ela teve um crescimento de 316%, né? É um crescimento absurdamente significativo, né? Quando a gente pensa em percentual, mas é óbvio que em valores absolutos, né, isso ainda não é como é que eu posso dizer? Um valor que chega a ser representativo diante, né,
do quanto é gerado de energia elétrica a partir de hidrelétrica. Por exemplo, a gente tem lá quase 1% do que se gera com hidrelétricas na energia solar, tá? Mas, ao mesmo tempo, em um ano, a gente teve uma evolução de quase 2.800, mais ou menos, né, de cabeça aqui, 2.800, 3.400, por aí, tá? 2.600, né? Então, a gente teve um aumento aí muito grande em apenas um ano. Como que isso é possível na fonte de energia, quando a gente fala de geração de energia elétrica, né? O sistema solar, ele é de fácil implementação, como a gente estava falando, né? E isso ia ser tratado também na introdução, né? Acabou não sendo possível. Mas como entre a etapa de projeto, de instalação, o tempo que você precisa para estar operando é muito pequeno, né? A gente consegue ter esse tipo de aumento significativo muito rápido, certo? Ao observar o gráfico da direita aí, a gente pode ver um aumento da geração em valores absolutos, né? Lembrando que grande parte do setor fotovoltaico vem de projetos particulares de pequenos produtores. Isso representa, então, uma procura significativa por empresas do ramo, né? Claro que, paralelo aos vários pequenos produtores, estão os grandes players do mercado, né? Ou mesmo empresas de diferentes ramos investindo aí na tecnologia para redução de custo com energia, né? Mas uma coisa é fato, o crescimento das renováveis ocupa o espaço das fontes não renováveis lá, que você percebe pelo decréscimo ali em vermelho, certo? E a geração total, quando você olha na última linha da tabela, ela cresceu 2%. Isso em valor absoluto deu uns 12 gigawatt-hora, né, de 2017 para 2018. Se a gente compensar ali o crescimento das hidrelétricas mais biomassa, que já são tecnologias bem estabelecidas, que a gente já explora bastante esse segmento energético, né? O programa, o ProAlco já tem aí uns 30 anos quase, né? Uns 20, 30 anos, né? O segmento de hidrelétrica talvez é com certeza o mais forte nosso aqui dentro, né? Então, se a gente fizer uma compensação direta, dá quase para colocar na conta da eólica e da solar esse crescimento de 2%, tá? Beleza. Pode passar, Filipão. Bom, um último levantamento, então, do balanço energético que eu queria mostrar era com relação à participação da solar na micro e mini geração distribuída, né? Acho que esse é o dado mais interessante do levantamento. Quando a gente fala de geração distribuída, a energia solar é responsável por 63% e meio, né? Ou seja, ela é sem dúvida a alternativa mais aplicada em sistemas de micro e mini geração distribuída. E lembrando que ela representa só 0,5% da eletricidade gerada em 2018. Então, se a gente está investindo em micro e mini geração distribuída, o potencial de crescimento que a gente tem de aplicação, ele é monstruoso, tá? Se o aumento da geração distribuída foi de 131% em 2018, ou seja, o dobro do ano anterior, né? Imagine o potencial ainda não explorado dessa tecnologia, tá? Lembrando de novo que o sistema fotovoltaico ele é de simples aprovação e instalação, comparado às demais gerações de fonte renovável, né? Uma PCH, que é uma parcela da energia hidráulica ali dentro da micro e mini geração, né? Ela demora aí alguns anos para conseguir ser viabilizada, né? Entre o estudo da viabilidade e até a implementação e geração de energia, você pode colocar aí alguns anos, tá? O que já é bem diferente da realidade do empreendimento solar, certo? Pode passar aí, Filipão. Bom, saindo então um pouco aí do contexto do Brasil dentro desse cenário de solar fotovoltaico, né? Eu queria só falar rapidinho aqui qual é a relevância dos sistemas off-grid, tá? Eu sei que hoje no nosso webinar a gente tem vários tipos de pessoas aí no público, tá? Pessoas que já entendem um pouco, pessoas que nunca ouviram falar, tá? Pessoas que são já especialistas aí da área, né? Alguns colegas nossos, inclusive, do Instituto aí. Mas só para esclarecer o que é o off-grid e o on-grid, tá? O off-grid é o sistema fotovoltaico que você não integra na rede de distribuição de energia. Ou seja, você não pode fornecer energia na rede. O sistema off-grid ele é isolado, certo? Então ele não fica ligado à rede de distribuição. Normalmente ele está associado a um conjunto de armazenadores, né? Que são as baterias. E ele normalmente alimenta a carga CC, né? Carga de corrente contínua, armazenadores, que são as baterias,
ou então carga CA por inversores simples, né? O que é um inversor simples? É o que não precisa de acoplamento com a rede, ele não precisa casar frequência com a rede, né? Então, construtivamente, ele é um equipamento mais simplificado, tá? Em contrapartida, o sistema on-grid, que a gente é o que mais a gente tem aplicado hoje, né? Quando a gente fala de cenário solar, ele já é um sistema ligado à rede de distribuição por medidores de energia bidirecional para fazer a compensação, né, do quanto você fornece, do quanto consome. Normalmente não está associado a um conjunto de armazenadores, tá? É possível, sim, colocar um conjunto de armazenadores no sistema on-grid, tá? Mas normalmente não é colocado, porque o custo dos armazenadores é muito elevado. Tá? Então, para viabilizar hoje a maioria dos projetos, esse conjunto de baterias normalmente não está associado ao projeto. E ele normalmente alimenta descarga CC ou armazenadores em situações muito pontuais, né? Não é muito comum a gente ver isso no sistema on-grid, né? O que é mais comum é a gente estar alimentando carga CA através de inversores mais complexos que vão fornecer essa energia aí para a rede. Tá? Então, esses inversores mais complexos são os que possuem a capacidade de realizar acoplamento com a rede. Tá? Pode passar aí, Filipão, por favor. Tá. A característica principal, então, aí, né, de equipamentos do sistema de off-grid, ou seja, não acoplado à rede, é o conjunto de painéis fotovoltaicos, né, um controlador de carga, tá, o conjunto de baterias estacionárias, que seriam os nossos armazenadores, tá, as cargas em corrente contínua, que você pode estar ligando diretamente depois do controlador de cargas. Afinal de contas, em corrente contínua você não precisa fazer a conversão, né, de corrente contínua para corrente alternada, caso você queira, por exemplo, né, como mostra aí também no esquemático, alimentar cargas em corrente alternada, né, que é o caso da maioria das cargas que a gente tem hoje em residências, né, geladeira, televisão, tá, a maior parte desses equipamentos corrente alternada, tá? Então, passando aí pelo inversor, né, mais simplificado, sem fazer acoplamento com a rede. Então, no primeiro momento, o que acontece? É comum, inclusive, quando às vezes eu ministro essa matéria nos cursos do técnico, o pessoal perguntar, mas professor, se a gente não vai fazer compensação com a rede, né, qual é o benefício de eu, então, instalar um sistema off-grid? Tá? É interessante pensar nisso, não numa realidade de centros urbanos, ou então numa realidade onde um empreendimento fotovoltaico vai estar próximo a um centro ou próximo da rede, certo? A maior aplicação hoje para sistemas off-grid, Filipão, passa o slide para a gente, por favor. A maior aplicação que a gente tem hoje para sistemas off-grid, ela está exatamente em quem não tem atendimento, tá, da rede de distribuição. Então, se vocês olharem esses dois gráficos, eu tirei lá do Atlas Brasileiro de Energia Solar, da última versão dele, que é de 2017, né? Na figura do lado esquerdo, você tem a malha do Sistema Interligado Nacional. Então, essa é toda a malha de transmissão de energia que a gente tem no Brasil hoje, que liga norte a sul do país, basicamente, tá? Se vocês separarem, existem algumas lacunas aí nessa malha, tá? Você tem ali grande parte da região norte não sendo atendida, tá? Pelo sistema de transmissão. Algumas regiões ali entre a divisa de Minas e Bahia, tá? Algumas regiões também ali em Campo Grande, que vai provavelmente ser região do Pantanal, certo? Então, essas pessoas, essas comunidades que não têm atendimento, de onde elas vão tirar energia, né? Eles vão ter que tirar energia de algum lugar. Então, o sistema off-grid, normalmente, né, ele pode contribuir muito para esse tipo de cliente, para esse tipo de consumidor. Como que era feito antes? Normalmente, geradores a diesel, né? Então, o pessoal levava combustível até essas comunidades e lá alimentava os geradores a diesel. Agora que você tem a tecnologia solar como uma alternativa viável, você pode estar interligando o seu gerador diesel a um conjunto solar, né? E deixar o gerador diesel como um backup e colocar toda a carga em cima dos geradores fotovoltaicos, certo? E, se for viável ou não, a parte de armazenadores de energia para o fotovoltaico, né? Aí você pode até, de certa forma, deixar de lado o gerador a diesel ali, tá? Olhando o gráfico da direita, né, que é o potencial de geração solar fotovoltaico, o potencial de geração que ele quer dizer nessa imagem é o potencial instalado, né? Então, as bolinhas em azul que vocês conseguem ver aí são os maiores potenciais instalados para geração de energia. Aonde a gente consegue mais gerar energia solar fotovoltaica hoje?
Se vocês sobrepuserem, né, esse mapa, um mapa geográfico de cidades, vocês vão ver que são os grandes centros, são as capitais, são as maiores cidades, né, que é onde o pessoal injeta energia na rede. Né? E se você sobrepuser esse mapa ao do Sistema Interligado Nacional, vocês vão ver que ele realmente está diretamente ligado com o fato de você fornecer energia para a rede, certo? Por quê? Você tem um sistema de compensação. Com o sistema de compensação, isso fica muito mais viável, né? Mas a importância do sistema off-grid é exatamente chegar onde você não tem atendimento, né? Ou então funcionar como um sistema de backup nessas regiões, para uma eventual falta de energia. Felipe, passa aí para a gente o último slide, por favor. O da minha parte, pelo menos, né? Então, ó, nessas imagens aí eu coloquei alguns exemplos da relevância do sistema off-grid, tá? A gente tem na imagem mais à esquerda um sistema de telemetria, provavelmente algum conjunto ali de bombeamento, né, de água, tá? Na imagem de cima você vê provavelmente uma comunidade isolada, né, que não tem atendimento de energia da rede, tendo agora um recurso energético ali, tendo como ter energia elétrica para atender essa comunidade. À direita dessa imagem, mais alguns sistemas de telemetria e comunicação. Né? Por que a telemetria e a comunicação a energia solar é tão importante para esses sistemas? Porque muitas vezes, onde você tem que instalar as antenas de repetição, né, são locais isolados, você não consegue chegar com um cabeamento de energia lá. Tá? Então, você pode pôr uma antena um repetidor de comunicação, de telecomunicação, e alimentar esse sistema com energia solar em um conjunto de armazenadores, certo? Também é uma solução muito aplicada na agricultura para bombeamento de água, porque você pode estar deixando o conjunto fotovoltaico alimentando somente a bomba e você não precisa bombear a água o dia todo. Então, às vezes, você nem precisa do armazenador. Você deixa o conjunto fotovoltaico direto na bomba e só liga a bomba quando tiver incidência solar, certo? E aí a última imagem, que é mais no centro aí, é mais um sistema de telemetria alimentado pelo conjunto fotovoltaico, tá? Então, essas são as principais aplicações ainda dos sistemas off-grid, né? Que apesar de serem limitados, ainda tem uma relevância muito grande no cenário de energia solar, tá ok? Pessoal, obrigado aí. Eu vou passar então agora a palavra para o professor Felipe Paes e ao final da conversa aí, a gente pode tirar umas dúvidas. Valeu. Obrigado, professor Felipe. Está me ouvindo bem? Sim, sim. Perfeito. Pessoal, boa noite. Agradeço a presença de vocês nessa participação. A ideia é compartilhar e a gente vem comentando com o grupo. A gente deve organizar outros webinários e também trazer temas específicos sobre sistema solar fotovoltaico. Nós temos aqui, pessoal, uma figura do sistema on-grid, tá? O professor Felipe, ele mostrou um pouquinho o cenário do mercado solar fotovoltaico no Brasil, tá? Então, o sistema on-grid é o que permite o grande avanço, né, em função da viabilidade hoje, né, tendo resolução referente a esse tema, tá? Então, nós temos aqui um painel fotovoltaico, né, à esquerda, né, tem um inversor de frequência, ou seja, a partir da geração do painel fotovoltaico em corrente contínua, tem o papel do inversor, que a gente ia explorar com a participação do professor Marcelo, tá? Mas em função do problema, ele não conseguiu participar. Então, nesse cenário, né, ocorre, né, tem a geração em corrente contínua, a gente precisa preparar esse sinal para corrente alternada, então o equipamento que faz isso é o inversor de frequência. Ele está ligado tanto na carga quanto na rede, tá? Então, em algum momento, a gente vai falar sobre isso, que é um tema, inclusive, de bastante discussão sobre a perspectiva do cliente, que às vezes ele não entende o que está acontecendo, porque o que está marcando no inversor não é exatamente o que está marcando no medidor de energia. Então, nós temos aqui, nesse caso, essa casa é uma carga, então o painel está acoplado à carga e também está acoplado à rede, tá? Então, tem algumas indicações. A característica do on-grid está conectado à rede, né? O que excede da carga passa pelo medidor, então a gente necessita de um medidor bidirecional, tá? Então,
e todo esse projeto tem que ser homologado pela concessionária, tá? Então, está amparado nas resoluções da ANEEL, que regulamenta, né, o setor elétrico no Brasil. Seguindo, né, hoje, como é possível gerar energia através do sistema fotovoltaico no Brasil? Tá? Então, hoje existe 4 formas, tá, que está através das regulamentações e dos GEDs de cada concessionária estão organizados, que é a geração junto à carga, que é a situação, que é a figura à esquerda, né, que a carga, o sistema que tá instalado, ele serve para atender apenas aquela unidade consumidora, tá? Aquela residência, aquele estabelecimento comercial, tá? Então, funciona da mesma forma já apresentado no slide anterior. Você tem um medidor bidirecional, a curva de geração, ela acontece durante o dia, né, através de geração solar. A gente vai mostrar uma curva característica, e durante a noite, se houver consumo, existe essa compensação. Então, quando está excedendo a carga, o medidor ele consegue apontar o quanto está sendo injetado na rede, e quando vai consumir, então ele tem indicadores dentro do medidor de energia diferentes, codificados, e quando vem fazer a leitura, ele já consegue especificar isso dentro da conta. Tá? Então, tem um gráfico aqui que eu vou falar do lado aqui, é o mais empregado, é o mais simples, que é o foco naquela unidade consumidora. É possível também, na figura de baixo aqui, mostra empreendimento com múltiplas unidades consumidoras. Tá? Então, é possível, é aplicável para condomínio, você ter um sistema comum, tá? e fazer a compensação ou através da conta de energia dos condôminos ou de serviço comum do próprio condomínio, né, nesses casos. Também é possível fazer geração compartilhada, que é essa figura no centro, abaixo, no centro da tela, que você consegue fazer uma geração fora da sua unidade consumidora, desde que esteja dentro da sua área de concessão, e consegue, através de um convênio, de uma cooperativa, dividir a geração para os referidos proprietários daquela cooperativa. Então, por cota, é possível separar a participação e também realizar o abatimento do valor gerado no consumo de cada unidade consumidora. E também existe o caso do autoconsumo remoto, que você instala num referido imóvel comercial, residencial, e consegue, usando o mesmo CNPJ ou CPF, você consegue abater o consumo das outras contas também, tá? Então, isso é bastante aplicável. O gráfico acima, ele mostra a evolução de 2012 a 2019, né? Então, em 2012, basicamente, quando teve a resolução 482, 100% das instalações, basicamente, estavam concentradas apenas na geração própria, tá? Então, você tinha aquele primeiro caso. Isso vem mudando, tá? Então, a gente observa que o autoconsumo remoto é o que vem evoluindo, né, num percentual maior diante das outras situações, seriam geração compartilhada ou múltiplas unidades consumidoras. Tá? Então, hoje a gente consegue perceber nos diferentes cenários a aplicabilidade de um projeto solar fotovoltaico, tá, atendendo diferentes demandas. Tá? A legislação, né, eu coloquei aqui, essa figura é do estudo da Green em 2016, tem uma atualização 2017, mas muito simples no que tange as situações que permitiu isso no Brasil. Tá? Então, em 2005, surgiu uma resolução 67/2005, que já começou a abrir para a comercialização de energia dentro, focado ainda nas distribuidoras, a geração distribuída, tá? Isso veio evoluindo, tá? Então, a 482/2012 é o que trouxe mais informações e foi sendo consolidada em 2015 com algumas informações que permitem, inclusive, essas situações que a gente acabou de citar, que são o consumo em múltiplas unidades e a aplicabilidade disso, né, nos diferentes cenários. Tá? Então, a evolução da legislação, ela permitiu, né, o crescimento que o professor
apresentou, né? Então, existe sempre um anseio sobre como que vai se comportar as respostas, né, da própria Agência Nacional de Energia Elétrica sobre esse tema. Então, sempre em algum momento isso é pautado e a gente sabe que vai sofrer em algum momento variações de como vai funcionar. Classificação do que nós temos hoje no âmbito das resoluções, a gente consegue classificar, né, microgeração até 75 kW de potência instalada, tá? Então é aplicado principalmente para residências, comércios, indústrias de pequeno porte. Temos a classificação de mini geração, que está catalogado de 75 a 5 mega, tá? Então seria já para comércio de potência média e indústria de médio porte, e usina a classificação acima de 5 mega. Tá? Então, para cada situação, né, a própria resolução e cada GED, cada concessionária, ela vai especificar quais são as premissas, os requisitos básicos para estar submetendo isso, né, numa análise de um parecer e viabilizando isso através de um projeto. Então, conforme aumenta-se o tamanho, né, a potência instalada, também aumenta a complexidade dessas submissões, dessas aprovações. Tá? Mas como o professor Felipe já citou hoje, né, projetos microgeração, acontece de uma forma bastante simples, né, se a gente comparar com as outras fontes de geração. O que a gente tem eu coloquei como ponto de atenção? Tá? Então, a gente é um mercado promissor, tá? Eu sou uma das pessoas que eu defendo, né, que o crescimento desse mercado. Eu acredito que, apesar do Brasil não ter a capacidade, a gente conversa bastante com o setor produtivo, de produzir todo o insumo necessário para essa situação, a gente percebe que existe oportunidades aí do ponto de vista econômico, tanto da pessoa que vai investir, quanto um espaço para novas empresas, né, novos empreendedores virem a trabalhar com isso. Tá? Então, um tema de atenção que eu coloco aqui é a disponibilidade a taxa de disponibilidade. O que significa isso? Quando a gente faz um projeto, né, quando a gente chega para um cliente e apresenta a proposta, né, existe a expectativa do cliente que vai zerar a conta de energia, né? Então, essa expectativa a gente precisa apresentar de uma forma muito clara, cristalina, que a concessionária, através das regulamentações da ANEEL, apesar de você zerar o consumo, sempre a unidade consumidora vai ter que arcar com a taxa de disponibilidade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso é importante e ser um ponto de atenção. Quando a gente fala de demanda contratada, é o mesmo assunto, só que para média tensão. Então, muda a modalidade tarifária, né, o grupo é diferente, né, um é grupo B, baixa tensão, outro é grupo A. Então, a demanda contratada daquele referida à geração também da própria unidade consumidora sempre vai existir. Então, isso está apontado dentro da resolução, a gente não consegue zerar a conta de energia em função disso. Então, sempre vai necessitar incluir, né, e o cliente final, né, a pessoa que estiver fazendo a prospecção de projetos, apresentar isso de uma forma muito cristalina, que sempre vai existir a inclusão disso e a gente não consegue fugir desse tema. Outro tema bastante relevante, quando a gente está falando de análise, já do ponto de vista de um sistema on-grid, principalmente para médias empresas que já estão na modalidade tarifária em alta tensão, nós temos o consumo de ponta e o fora de ponta. Tá? Isso incide que, por um período de tempo, a taxa cobrada, tanto o TUSE quanto o TE, são diferentes. Normalmente, às vezes, são 3 vezes o valor nominal fora de ponta. Tá? Então, quando você vai dimensionar um sistema para essas situações, para média tensão, se o cliente ele espera que seja zerado o consumo dele, tem que levar isso em consideração. Tá? A modalidade tarifária, que é uma complementação de tudo isso, né, qual grupo que aquele referido cliente ele
ele está localizado. Uma outra situação que eu coloquei aqui, que é potência instalada versus consumo, são situações pertinentes a caso de média tensão mesmo. O que nós temos a situação? Nós temos uma situação que, em função do gerador solar só acontecer durante o dia, né, eu tenho uma determinada fábrica ou um determinado estabelecimento que o consumo dele, a energia consumida dele no decorrer do mês, se eu for projetar um sistema de geração fotovoltaica para atender na sua totalidade, normalmente, na maioria das vezes, ultrapassa a capacidade do padrão de entrada dele, tá? Então, ele entra naquela situação, tanto do consumo ponta, fora de ponta, que eu preciso sobredimensionar para, de certa forma, haver compatibilização de custo. Então, isso faz com que aumente minha demanda contratada, às vezes incida numa situação que eu necessite incluir um novo padrão de entrada, uma cabine primária e situações pertinentes, tá? Então, sempre é um ponto de atenção e sempre eu acredito que a gente precisa, como participante desse processo, deixar muito claro isso para quem vai investir, né? Eu trouxe aqui também, tá? Isso aqui monitoramento online, tá? É uma curva de geração que eu havia citado, né? Do lado esquerdo, o primeiro gráfico, ele apresenta a potência durante o dia, então vocês conseguem observar que por volta de 6, 7 horas da manhã começa a geração, tá? Então, existem algumas oscilações durante o dia, isso aqui muito em função de sombreamentos, tá? Dependendo do sistema de monitoramento e do inversor de frequência que a tecnologia permita, você consegue também monitorar outros indicadores, tá? Então, eu deixei aqui, por exemplo, a tensão de saída. Esse sistema aqui é uma instalação na minha residência, então, existem outros parâmetros que a gente consegue monitorar em tempo real também, tá? Mas, basicamente, essa curva aqui é uma curva característica de geração. Vocês conseguem observar que só no meio do dia que você vai conseguir ter um rendimento máximo, tá? Então, meu sistema está próximo de 2 kWp. Então, próximo do meio-dia que eu vou ter a potência máxima gerada, tá? Então, normalmente esse sistema de monitoramento é muito bom para quem atua com instalação, com projetos. Você consegue ver geração no lado direito aqui, tem uma geração durante o dia, né, durante os dias, desculpe, então, desde o primeiro dia até o último dia do mês, vocês conseguem observar que oscila bastante, tá? Então, a gente precisa também saber e ter essa ciência que, dependendo do dia, se é um dia que está nublado, chuvoso, tá? Eu trouxe aqui um dia razoável, que acho que é o melhor dia do mês, acho que dia 23, se vocês observarem, foi o melhor dia do mês aqui, e teve algumas oscilações aqui de sombreamento, tá? Então, em dia de chuva, provavelmente vão ser, ou muito nublado, vão ser esses que são a geração 60% aí do máximo, tá? E você consegue também ter uma rastreabilidade durante o ano, como isso se comporta. Eu trouxe aqui, tá? Eu trouxe uma análise de uma conta de energia, em baixa tensão, para a gente elucidar alguns temas que nós temos sobre o assunto, tá? Por exemplo, aqui é uma conta básica, tá? Então, com geração, então eu fiz eu fiz zoom de algumas informações aqui, para não ficar muito mais poluído do que já está, e a gente vai abordar algumas informações. Então, na primeira, após ali o nome, a declaração do tipo de instalação. Então, nesse caso aqui é um sistema bifásico, tá? Então, ele incide, né, a tarifa TE e o TUSD, que é de disponibilidade, ele vai incidir em 50 kWh por mês, e eu vou apresentar aqui no quadrante inferior o que nós temos. A gente consegue observar que as duas primeiras linhas, nós temos aqui energia ativa fornecida TUSD. Então, essas duas primeiras linhas são o consumo que foi realizado no mês, tá? O que o medidor conseguiu perceber lá. Por que eu falo isso?
isso aqui não tem, de certa forma, ele não consegue responder todo o meu consumo do mês, tá? Essa conta aqui, por exemplo, é da minha residência. Então, 194 kWh em 28 dias, ele não representa todo o consumo do mês. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, o sistema que tem conectado na minha residência é um sistema on-grid. Então, conforme está consumindo e de forma concomitante também está acontecendo a geração, então o consumo ele já vai sendo, a geração ela já vai sendo consumida na própria carga. Então, o medidor não consegue perceber nessa diferença, ele só consegue perceber o excedente, tá? Então, qual caso seria que o medidor conseguiria apontar 100% do que está sendo gerado? O caso que a carga fosse igual a zero, tá? Então, tudo que eu estou gerando, né, vai para o sistema. Então, o medidor ele ia conseguir detectar isso, tá? Então, conforme eu já citei também, o medidor de energia ele tem dois parâmetros. Um parâmetro, ele mede o consumo, e outro parâmetro, ele aponta, né? A medição é bidirecional. Um parâmetro, ele armazena os dados de consumo, o outro de geração. Então, quando ele percebe a geração? Quando a geração excede o consumo naquele momento, tá? Então, na minha casa, em função de sempre haver atividades durante o dia, aqui no consumo de cargas durante o dia, então, é quase impossível sempre o medidor apontar toda a geração. Isso é importante, por que eu tô falando bastante sobre isso? Que às vezes um cliente, tá, quando ele instala, ele sempre vai querer um comparativo. Chegou a conta de energia, ele vai lá, pô, só gerou 194, né? O meu sistema era para gerar mais. Daí ele vai no inversor, tá lá, 320, 350. Ah, o inversor tá apontando mais do que o que está acontecendo, né? Então tem algum erro, tá? Então, eu já presenciei situações dessa natureza, e é comum, e às vezes é complicado você conseguir explicar isso, né, o porquê, aí com muito cuidado você consegue apontar o porquê que isso está acontecendo. Basicamente, é porque você tem carga de forma concomitante com a geração, tá? Então, nesses casos, né, se alguém pedisse uma opinião para mim sobre isso, se a pessoa não entender com isso, teria que instalar um medidor na saída do inversor e mostrar, ó, o que está sendo gerado está realmente compatível com o que está mostrando no seu aplicativo ou no próprio inversor. Tá? E isso é muito comum do ponto de vista do cliente, essa reivindicação. Tá? Então, por que isso acontece? Porque é natural, quando você tem um sistema solar fotovoltaico na sua residência, você, de certa forma, ficar mais tranquilo quanto ao consumo. Então, às vezes, aquilo que você consumir, às vezes, multiplica duas vezes, sem perceber muito, acontece isso, e a pessoa acha que... aí ele vai procurar onde está o problema, né? E ele não consegue entender essa divergência. Por isso que eu falei um pouquinho sobre isso. Seguindo, né, aquele último quadrante, o que nós temos? O consumo 194, como nesse caso, se vocês observarem aqui, nesse quadrante que está próximo às barrinhas aqui, que seria o quadrante do meio, e tem aqui ativa e injetada, né, tem a medição do medidor de energia bidirecional. Então, consumo 194, injetado 244, tá? Então, percebe-se que existe uma sobra, né? Então, um excedente de 50 kWh para esse mês, que vai ser apontado nesse outro quadrante aqui, que ele apresenta essa informação, tá? O que é interessante a gente entender? Que toda energia que ela passa pelo medidor no consumo, ela vai incidir, né, ICMS, PIS, COFINS, tá? E você tem a taxa, tanto a TUSE, que seria do sistema de distribuição, que está declarado aqui na primeira linha, 0605, quanto a 0601 aqui, que é o TE, que seria a taxa de energia mesmo, tá? Então, você tem a composição das duas taxas, né, com incidência de imposto, sendo mensurado através dos indicadores do medidor. Quando você injeta, ou seja, isso aqui basicamente é um apontamento contábil, né? Então,
ele só vai apontar o excedente, ele só vai apontar essa diferença em função daquilo que você tinha gerado, tá? Então, apontou ali como 194 kWh de geração, e de certa forma era para zerar. Por que a conta não ficou zerada e veio esse mês 36,65, tá? Incide naquela taxa que eu comentei com vocês, que é o TUSD da taxa de disponibilidade e o custo da disponibilidade também do TE, ou seja, você vai pagar a taxa de disponibilidade tanto do TUSD quanto do TE, que são as taxas, em cima do valor mínimo, tá? Então, aquele famoso mínimo. Se você não consumir, isso aqui não vale só para geração distribuída de energia, isso aqui vale se você, numa situação agora que nós vivemos, por exemplo, de pandemia, você tem um estabelecimento que está fechado, vai vir a conta de energia em cima da taxa de disponibilidade, tá? Então, é o mínimo, vai ser cobrado e vai ter imposto sobre isso, e isso vai gerar a composição de sua conta. Isso mais o ICMS do TUSD que foi gerado, ou seja, se vocês realizaram uma soma aqui de 14,43 mais 15,50, que é a taxa de disponibilidade, vai estar em torno aí de R$30, tá? Então, quando você injeta, ele não devolve o ICMS, tá? Então, o ICMS do TUSD, você também acaba pagando aqui, incidindo nessa conta, tá? Então, qual que seria o mais vantajoso do ponto de vista do cliente para não incidência de imposto? Seria o caso, né, de um sistema que tudo que ele gerasse já estivesse consumindo, ou seja, não haveria apontamento, né? Essa troca de crédito, apesar de ser muito positiva, ainda a gente tem a incidência do ICMS, que a maioria dos estados cobram, em algumas exceções, acho que 1 ou 2 que não cobra. Vou passar a palavra para o professor Shimura. Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado. Opa, estão me ouvindo? Boa noite. Ouvindo, Shimura, pode seguir. Opa. Bom, boa noite a todos. Obrigado aí pela participação no nosso primeiro webinar. Eu sou engenheiro eletrônico, professor aqui do Instituto Federal de Sorocaba, e eu sou coordenador de pesquisa e inovação do campus. Meu primeiro contato com sistemas fotovoltaicos foi em 2013, quando eu participei da chamada da ANEEL 13 de 2011, que era a inserção de arranjos técnicos e comerciais na geração, na matriz energética brasileira. E nesse projeto a gente fez uma planta, uma usina fotovoltaica no Parque Vila Lobos. São 2.000 painéis, né, no parque, num estacionamento que hoje é o Parque Cândido Portinari, né, ele fica anexo ao Parque Vila Lobos, em São Paulo, né. E nesse projeto eu atuei na parte de simulação, usando o software PVSys. A gente pode até fazer depois um outro webinar para mostrar para vocês como é que se utiliza os softwares de simulação, né? Mas o meu foco mesmo foi a análise financeira de operação e manutenção das usinas, né, usando o conceito de confiabilidade. E confiabilidade aí quer dizer assim, considerando as falhas, paradas de operação considerando as falhas, seja parada para manutenção corretiva, seja preventiva, né? E aí tendo como objetivo analisar a disponibilidade da geração, dimensionar corretamente a gestão da usina e finalmente conseguir calcular o custo de geração, né? Então esse daí foi o objetivo do meu projeto. Então, para a última parte dessa apresentação de hoje, eu vou apresentar aí um exemplo. Então, tem muita gente que pergunta como é que a gente faz para calcular o investimento, né, de uma geração doméstica. Então, vamos supor aí que você tenha uma geração, um consumo mensal médio durante o ano de 300 kWh por mês, né? Então, por que é a média de 12 meses? Porque a cada estação do ano você tem uma condição solar diferente. Então, você precisa pegar dentro de um ciclo de 12 meses, né, de um ano, um valor total e aí tirar a média desse período, né, para você ter uma média por mês. Então, digamos que essa média por mês seja de 300 kWh, né?
E aí eu vou colocar uma localização aí, São Paulo capital. Você pode avançar, Felipe? Então, como é que a gente calcula o quanto que a gente precisa de investir em geração, né, nessa nossa geração solar para atender essa demanda de 300 kWh na região de São Paulo? Primeiro, a gente precisa fazer uma estimativa de quanto que a gente tem de recurso solar. Então, a gente pode ver aí no mapa à direita, tem o potencial solar fotovoltaico para o Brasil inteiro. Esses daí são dados da ESMAP, junto com a SolarGIS. Então, aí você tem, para cada região, aí você tem cores que definem quanto que você tem de capacidade de geração solar. Como é que funciona isso? Se você olhar ali na região de São Paulo, ele está bem numa região mínima, se você comparar com as outras regiões do Brasil. Então, ele está por volta ali na região, está na fronteira, né, da região cinza ali, com a região amarela. Então, a gente pode considerar aí por volta de 3,8 ou 3,9, e aí a unidade ali que você enxerga do lado direito é quilowatt-hora por quilowatt-pico. O que significa isso? Você tendo 1 kW-pico de geração, no caso aí, cada painel solar tem 330 watts, seria aproximadamente 3 painéis solares, eles vão gerar 1 kW-pico. Né? Esse termo quilowatt-pico é o máximo que ele vai produzir com a máxima irradiação solar. Né? Então, que é o valor nominal de potência do painel que você compra aí pela internet ou em lojas, né? Então, o que significa isso? Você, com 1 kW-pico, vai produzir, por exemplo, em São Paulo, 3,8 kWh por dia. Isso aí são dados diários, né? Então, ali, ó, você pega esse número, dependendo da região do Brasil que você está, e aí você multiplica por 30 para saber a média por mês que você vai gerar. Então, eu peguei ali 3,8, multipliquei por 30 dias no mês, tenho 114 kWh por mês, né? Para cada quilowatt-pico instalado. Então, aí a conta fica simples, porque se você tiver que compensar 300 kWh, basta dividir por 114. Então, 300 dividido por 114 dá 2,6 kW-pico. Então, esse é o tanto de potência em painéis solares que você tem que ter instalado para compensar 300, ou para gerar 300 kWh mês. Né? A quantidade de painéis, então, que corresponde a essa potência, eu posso dividir por 0,33 kW, que é a potência de cada painel. Então, isso resulta aí por volta de 8 painéis. Né? E o inversor, normalmente os inversores são de 1 kW, 2, 3, são unidades inteiras de quilowatt. Então, você pode pegar um próximo aí de 3 kW. Então, o que você precisaria no seu sistema? 8 painéis e um inversor de 3 kW de potência. Né? Aí pode passar para o próximo slide, Felipe. Aí tem algumas considerações, né? Bom, a primeira, quanto que eu vou investir? Que foi até uma pergunta que já foi postada. Então eu já sei quanto que eu preciso de potência, mas quanto que eu preciso de investir em termos de dinheiro para essa geração? Então são 8 painéis, você pode calcular por volta de 600 a 700 reais cada painel. Né? Então 8 vezes 7, 5.600 reais em painéis. E aí você tem que adicionar o custo do inversor. O inversor é mais ou menos 3 mil reais, de 3 kW, então já dão 8.600 reais, mais a instalação por volta de 2 a 3 mil reais. E ainda tem infraestrutura, tem armação, sistema de fixação no telhado, né? Então isso pode variar entre 3 a 4 mil reais. Então você pode chegar aí no investimento para essa quantidade de potência, dá por volta de 11 mil reais aproximadamente. Né? Tá?
Considerações. Bom, a primeira ali, ó, você tem que descontar a disponibilidade da rede elétrica que chega até a sua casa, né? A conta da CPFL ou da concessionária de energia, né? Como o Felipe mostrou, ele cobra também a TUSD e a TE, que são as taxas referente à disponibilidade da rede elétrica atendendo a sua casa. Então, no sistema monofásico, bifásico e trifásico, eles variam um pouco, né? Então, para o sistema monofásico, esse custo equivale a aproximadamente 30 kWh por mês. No sistema bifásico, 50 kWh por mês, e no sistema trifásico, 100 kWh por mês. Então, digamos que você gere, então, os 300 kWh, né? Na verdade, você poderia atender uma demanda de até 400, tá? Com essa geração. Ou seja, voltando lá à questão inicial, você tem um consumo, uma demanda de 300. Então, na verdade, você não precisa de fazer uma geração que gere os 300. Você pode fazer uma geração que gere 270, se o seu sistema for monofásico, ou 250 se for bifásico. Essa que é a ideia. Você não precisa investir, então, num sistema maior do que você precisa, porque, afinal de contas, você vai ter que pagar essa tarifa mínima, né, de disponibilidade na rede. Outra consideração, existe a questão da instalação e a inclinação que ele tem em relação à passagem do Sol. Então, no nosso caso, a gente está em São Paulo, no estado de São Paulo, a latitude aqui é por volta de 23 graus sul. Então, para você ter uma eficiência um pouco maior, você tem que direcionar seu painel a 23,5 graus, né, por volta de 23 graus, na direção norte. Por que norte? Porque é o ponto médio da passagem do Sol durante o ano. Então, esse ponto médio é o ponto, se você apontar para essa região do céu, ele vai pegar o máximo de geração solar. Isso garante para nós um aumento aí de mais ou menos 5% de aumento na geração. Outra coisa que você deve considerar também na instalação é a questão do sombreamento. Se você tem lá no seu telhado, né, que é o local mais adequado para instalar os painéis. Se você tiver lá no seu telhado sombra de árvores ou de edifícios por perto, então você tem que evitar essas regiões. Então, mas como é que você sabe se tem ou vai ter sombra em determinados locais ali do seu telhado? Tem duas formas, ou você observa mesmo durante o ano, né, se tem naquele pedaço do seu telhado tem sombra, algum tipo de sombra, ou você está mudando para uma residência nova, você pode usar algum software de simulação. Os softwares de simulação de hoje permitem você fazer um modelo exatamente na posição geográfica que a sua instalação vai se encontrar, permite você desenhar prédios e árvores ao redor, e ele consegue fazer toda a simulação da trajetória do Sol, e aí gerando as sombras em todas as posições. Aí você consegue ver se tem sombra ou não, mesmo em locais que você não conhece bem, né? E também, como última consideração, você pode pensar também em futuras ampliações ou aumentos de demanda. Então, por exemplo, você pretende futuramente colocar mais aparelhos de ar-condicionado, né? Então, aí você pode já prever o quanto que você vai ter de aumento de consumo, e aí, na hora de fazer o seu projeto solar, colocar um inversor, por exemplo, um pouco acima do que é necessário, né? E aí, futuramente, você só instala mais painéis solares. Você não precisa trocar o inversor, por exemplo, que é um item bastante caro. E, como última consideração, aí eu deixo agora para perguntas e dúvidas que vocês tiverem, mas só para terminar, eu gostaria de dizer assim que o Instituto Federal de Sorocaba, o Campus Sorocaba, ele tem no planejamento no PDI o curso de Tecnólogo em Energias Renováveis, que o professor Felipe Ramos pode comentar um pouco mais, que ele faz parte da SEIC de Renováveis, com relação até ao
quando vai ser ofertado esse curso, né, Felipe? Sim, E também, na verdade eu e o professor Felipe, o Felipe Paes também estamos na comissão de criação do curso aí, né? Então a gente está agora numa etapa de revisão, né, das disciplinas e tudo mais, e aprovação do curso, né, internamente dentro do Instituto, mas a ideia é estar ofertando em 2021, no início ou no meio do ano já. Né? E a coordenadoria de pesquisa de Sorocaba, né, da qual eu faço parte, eu sou o presidente eu sou coordenador de pesquisa, buscamos também os fomentos para os projetos de pesquisa nessa área de energias renováveis. E também estamos buscando as parcerias com empresas locais na região de Sorocaba, principalmente para projetos de pesquisa. Tá? Então, eu passo a palavra para os outros professores e para a audiência para fazer as perguntas aí que tiverem. Tá? Obrigado pela atenção. Bom, acho que o pessoal mandou algumas perguntas aí no chat, né? O professor Guilherme, que está auxiliando a gente aqui na transmissão, né, na live, ele mandou também para a gente aqui via grupo, né, no WhatsApp, para dar uma organizada nas perguntas, né? A primeira que eu vi aqui é a pergunta do Lucilando Celestino, né? Ele pede para informar o custo aproximado de instalação. Na verdade, cara, a gente precisa de algumas informações a mais, né? Ô Felipe, você tem alguma noção de custo por quilowatt médio, cara? Porque tem algumas variações com relação à faixa de potência, né? Que vai ser instalado. Que dependendo da instalação, você tem um incremento do inversor, né? Que normalmente é o que sai mais caro. Não, beleza. A gente vai compartilhar, o professor Guilherme, ele pegou o e-mail, quem não fez o cadastro lá naquele link, a gente vai mandar esse material, tem um estudo da Greener que mostra exatamente a evolução do mercado, e lá tem alguns indicadores médios de custo para esses sistemas, tá? Então, varia muito de marca, tamanho do próprio sistema, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, o último estudo que saiu do Greener tem a apresentação de como que o mercado hoje ele se estabelece, como que acontece a compra, tá? Então, hoje o mercado, né, existem os grandes importadores que trazem, a maioria dos equipamentos vem de fora, tá? Então, nós temos casos no Brasil de produção de painel fotovoltaico, inclusive em Sorocaba, tá? Então, a Flex produz aqui para Canadian, tá? Então, eu tenho conversado bastante com o pessoal, só que o preço que a gente produz no Brasil não é competitivo, mesmo você adicionando todo o embaraço que tenha de trazer de fora, ainda não é viável você comprar através dessa produção nacional, tá? Então, é um gargalo que existe, eu acredito que a gente, né, o Brasil tem que repensar sobre isso, tá? Então, a grande reclamação deles, né, no setor produtivo, que a gente dialoga um pouco no nosso APL também, e apesar de não ter incidência de imposto no painel fotovoltaico, todo o insumo para a produção tem. Então, quando você faz essa soma, tá? Então, você pode zerar ali a sua margem de lucro como fabricante de painel, as informações que a gente chegou para a gente, isso ainda não fica competitivo. Então, por que existe? Existem alguns convênios aqui de editais que exigem que seja produção nacional, por que existe ainda a produção nacional. Tá? Então, mas nesse tema tem diversas tecnologias, tá? Então, algumas mais consolidadas, outras menos, e o preço também acompanha, varia bastante em função dessas marcas, da confiabilidade, do próprio sistema de distribuição. Hoje, esses grandes players traz para o Brasil, usa as redes, os grandes distribuidores para dividir. Tem uma nova tendência, que são plataformas que já conseguem trazer o instalador e colocar em contato direto com o produto que venha lá de fora. Então, a gente está evoluindo, tá? Então, tem uma tendência nesse sentido.
Eu acho que o preço ele vem caindo muito, tá? Então, tem um colega nosso que é o engenheiro Diver, que é um profissional que abriu uma das primeiras empresas aqui em Sorocaba, né? Hoje, quando o pessoal chama ele para fazer uma manutenção ou fazer uma avaliação, o pessoal comenta, poxa, não é que o preço melhorou, a eficiência dos painéis, dos equipamentos melhoraram muito, tá? Então, o preço relativo, quilowatt-pico, reais por quilowatt-pico, ele vem caindo bastante, tá? Então, nesse estudo que a gente vai disponibilizar para vocês, vocês conseguem ver essa tendência acontecendo. Pode complementar. Isso liga exatamente à pergunta que também o Ricardo Menezes mandou aqui, perguntando se esse momento de crise vai gerar algum tipo de impacto, né, nesse custo, exatamente no custo que você está mencionando, né, de instalação. E aí, pensando bem no que você falou, que está havendo um decréscimo, né, no valor do quilowatt-pico, ao mesmo tempo a gente está enfrentando um movimento agora, né, de desvalorização de câmbio, né, então a gente está tendo aí um aumento, né, do dólar e do euro frente ao real, né, então talvez esse momento de crise ele não esteja favorecendo, né, esse decréscimo do quilowatt-pico nesse momento. Então pode ser que nos próximos meses aí, nos próximos anos, a gente enfrente aí algum problema nesse sentido de acréscimo de valores, né, pelo fato de, como você bem mesmo disse aí, com relação à produção, muitos dos equipamentos vêm de fora, a gente não tem produção de 100% desses equipamentos no bom custo. Talvez favoreça, né, o custo desses equipamentos nacionais, exatamente por uma questão de aumento de câmbio, né? É complexo, professor, porque ao mesmo tempo que tem essa variação de câmbio, né, o mercado, frente à pandemia, né, que assusta todo o mercado, né, teve empresas, grandes empresas aqui no Brasil, player do mercado, entrando com pedido de recuperação judicial, então a gente não sabe como que é o cenário, tá? Então, o que é importante, né, e eu sempre falo, eu sou entusiasta dessa área, energia sempre, da forma como existe hoje a regulamentação, ela sempre vai ser positiva, tá? Hoje, se você, apesar do preço, tá, o que nós temos no cenário hoje? Hoje, se o investidor, ele pagar juros do banco, tá? Tem algumas linhas de financiamento com taxas interessantes, né? Próximo ali, menos de 1%, um pouquinho mais. Se a gente fizer uma contratação em 60 meses, 72 meses, o valor da parcela, normalmente, pagando juros, ele se iguala ao valor da tarifa. Tá? Então, isso é muito importante, né? Isso, quando que alguém vai investir no sistema solar fotovoltaico? Tá? Então, existe no início aquelas pessoas entusiastas que acreditavam que faziam por bonito, por status, tá? Inclusive, o Greener apresenta isso também, o porquê que as pessoas colocam, tá? Só que o que mobiliza as pessoas, as empresas fazerem investimento que são relativamente de médio a grande porte? É quando isso traz um payback interessante para eles, né? Então, esse é o caminho, né? Hoje, apesar de toda essa oscilação e essa instabilidade, ainda é possível perceber vantagem, né? E muita vantagem no que tange você pagar uma parcela do que você pagar a conta de energia. Normalmente acontece uma incidência de 7% de aumento por ano na conta de energia, né? A gente pegar um valor médio, tá? Não acontece em todo o estado, em toda a concessionária. Mas se você fazer essa progressão e se você tiver uma parcela fixa, digamos que essa pessoa não tem um aporte, já é muito vantajoso, né? Então a parcela ela se mantém, enquanto a sua conta seria sempre crescente, né? E energia, né? Ela move tudo, né? Não, e é bom lembrar também que agora a gente vai ter um incremento, né, no custo do quilowatt aí, porque vai acabar o contrato de construção de Itaipu, né? Então a energia que a gente compra mais barato do Paraguai agora vai sofrer uma renegociação e é muito provável que isso vai impactar diretamente no custo do quilowatt aí para o consumidor, né? Perfeito. Mais alguma pergunta? Que eu estou olhando. Teve uma pergunta aqui, Felipe, também, que eu acho que a gente consegue responder rapidinho, com relação a duas perguntas, na verdade, que eu estava vendo aqui,
com relação à posição de instalação dos painéis, né? Em uma das perguntas, desculpa, eu esqueci o nome, porque eu estava com bastante dúvida aqui no grupo, mas foi perguntado com relação à instalação do painel na vertical, né, em paredes, e qual o impacto de instalação no telhado ou no solo, no caso de grandes terrenos, né? Mas, para adiantar, com relação à instalação em telhado ou no solo, né, uma vez que, como o professor Shimura falou, não haja sombreamento, né, dos módulos fotovoltaicos, não existe muita diferenciação com relação ao rendimento, tá? O maior impacto com relação ao rendimento está na inclinação dos módulos na instalação, né? Então, no caso de telhados, se você puder corrigir a inclinação para a inclinação do ponto ótimo, né, é o ideal. Agora, normalmente, o que se costuma fazer é deixar a posição de instalação do módulo fotovoltaico na mesma inclinação do telhado. E aí já seria uma pequena vantagem a instalação no solo, né, para grandes terrenos, porque você pode ajustar a inclinação ideal do módulo, né, acredito. Tá, e legal. Oi? Pode falar. Esse tema, né, é interessante, né, que sempre utilize a inclinação sempre para o norte, né? Então, essa é uma informação que sempre a gente traz isso, né, quando vai fazer essa informação precisa sempre ser, como que eu posso dizer? Sempre que possível tem que ser isso, tá? E às vezes a pessoa pergunta, eu tenho aqui um telhado leste-oeste aqui, o que é possível, tá? Então tem alguns estudos, a gente perde, assim, 7 a 8% da geração, tá? Mas dependendo se só existe essa possibilidade, você consegue compensar isso no tamanho, tá, do seu próprio sistema e consegue atender ali. Então, não é que não fica elegível, tá? Então, você vai ter menos produção, tá? Mas é possível também. Não é o ideal, mas funciona. Perfeito. Nunca, assim, quando você usa telhado, nunca você vai conseguir exatamente atingir a inclinação correta, 23 graus, com a inclinação voltada para norte, 100% e norte. Sempre tem algum desvio, tá? Eu tenho acompanhado alguns trabalhos, até um projeto voluntário, para uma instituição religiosa, você precisa colocar através no que tem, né? Então, você faz um estudo dentro das possibilidades, você tenta colocar no que mais chega próximo do ideal, mas você nunca vai ter, nem sempre vai ter essa situação ideal. Tá? Sim. Isso, inclusive, é tema para um possível próximo webinar aí, né? Que é exatamente alguns modelos de situações, né? De instalação para a gente fazer algumas simulações, que eu vi também que teve um pessoal que pediu algumas informações a respeito, e a gente pretende aí estar realizando próximos webinars, né? Possivelmente alguns também ainda no tema de fotovoltaico, onde a gente consiga talvez abordar isso daí com mais calma, né? Com certeza. Isso que o professor Shimura falou, né? Tem mais software. Mas ele falou do PVSys, então você consegue colocar a geolocalização daquela residência, daquela empresa, você consegue colocar toda a informação de inclinação real, né, incluir, por exemplo, sombreamento, tá? Então você consegue, o sistema ele vai fazer uma simulação baseado em todas essas informações e vai dar uma aproximação mais realística do ponto de vista, né, do que ele apresentou lá, uma conta mais simples, mas quando você coloca na simulação, isso se aproxima mais do real, né? Então, sim, é válido dizer que, às vezes, se você tem uma situação que está próximo do norte, não tem sombreamento, tá? Assim, quando você vai fazer a simulação, vai chegar muito próximo também do valor que o professor propôs aí, tá? Então, a complexidade de você usar o software, né, a utilização dele está muito em você incluir mais situações que você não consegue de forma simples colocar numa equação. Exato. Viu, só antes de ir para a próxima pergunta, estão me ouvindo? Opa. Pode falar, professor. Opa. O Denilson, nosso diretor, pediu para comentar com relação ao nosso curso FIC, o curso de extensão, que a gente vai oferecer a partir do próximo semestre, ou quem sabe no próximo ano, depende aí da situação aí do nosso retorno, né? Mas é o curso FIC de instalador fotovoltaico.
Então, é um curso de 160 horas, é composto por 4 módulos, o primeiro deles é o de eletricidade básica, e aí vai cobrir desde os conceitos básicos da geração solar, até simulação, a parte de instalação também. Então, fiquem atentos aí no site do Instituto Sorocaba, que esse curso vai ser oferecido em breve. Tá bom? Obrigado pela atenção. Aí pode passar para a próxima pergunta. Legal. Eu estava vendo aqui algumas outras perguntas que mandaram, e tem acho que 2 questões a respeito dos inversores, né? Deixa eu achar aqui, desculpa que tem bastante pergunta, eu vou lendo aqui o WhatsApp, não estou achando. Você consegue ver aí, Felipe? Inversores, eu vi aqui. A questão dos inversores, eu acho que a pessoa está perguntando sobre quando usar o microinversor ou o inversor de string, né? Pode ser uma escolha muito pessoal também, tá? Eu tenho conversado com bastante gente dessa área e tem empresas que eles se acostumaram a instalar microinversor, apesar de ser mais caro, né? Você consegue fazer um arranjo de 2 painéis, por exemplo, e fazer um acompanhamento em tempo real da geração daqueles 2 painéis, tá? Então, tem bastante vantagem. A outra vantagem interessante é que logo na saída do painel, o inversor, ele é de pequeno porte, tá? Por isso o nome microinversor. Você já faz a conversão CCCA próxima ao telhado. Então, toda a instalação, né, todo o aparato que necessita de uma instalação elétrica, uma infraestrutura, nesse caso, torna-se dispensável, tá? Então, você não tem aquela situação de ter todos os equipamentos ali, string box, que é a proteção DC, depois o inversor, depois um quadro de acoplamento CA. Se você está fazendo a geração, por exemplo, a casa, a residência é 220, é um sistema trifásico, 127 fase neutro, 220 fase-fase. Então, você tem lá um inversor que é 380 volts, você tem que colocar um transformador 380 para 220 para conseguir fazer esse acoplamento. O próprio transformador tem a perda em vazio, né? Então, tem uma série de coisas que deixa, né, mais elegível uma situação ou outra, tá? Existe uma diferença de preço, tá? O microinversor ainda hoje ele é bem mais caro, tá? Então, mas tem clientes que ele tem um mega sistema lá, eu quero investir tudo em microinversor, tá? Então, a viabilidade técnica, né, as pessoas que eu conversei, seria para pequenos, né, a ideia surgiu para deixar acessível para pequenos sistemas, tá? Então, por que eu falo isso? Porque quando a gente fala hoje, qual que é o menor inversor comum, né? Vamos pensar 1 kW pico, né, 1 kW de potência. Você está conseguindo acompanhar, Shimura? Ou parece que parou aqui? O professor Shimura precisou sair, Felipe. Eu estava esperando você terminar aí, que ele teve um imprevisto lá. Não, perfeito. Ele está na pole lá, né? Tá com demanda lá. Vamos lá. Dependendo muito do tamanho da escolha do cliente, vai ser essa situação. Mas o microinversor, teoricamente, ele viria para atender geração de pequeno porte, tá? Mas também nada impede de colocar num sistema maior, tá? Tem as vantagens que essa questão, você não tem nenhum aparato CC, tá? Que a grande parte dos técnicos, dos eletricistas, do pessoal que trabalha com instalação, eles não estão acostumados a trabalhar com níveis de tensão DC, principalmente quando você agrupa o sistema em string, tá? O professor Marcelo ia apresentar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho. Você agrupa várias placas em séries, tá? Então você tem lá um MPPT, que é o que vai fazer o mapeamento dinâmico do ajuste de potência. Então lá você tem uma entrada de 1000 volts, então você tem, por exemplo, 22 painéis em série, tá? Então você tem 1000 volts DC, tá? Então esse nível de tensão, a própria proteção DC, né? Como manusear isso, né? Tange uma certa complexibilidade, é mais complexo do que a gente está acostumado a trabalhar com CA, então tem bastante
situações que pode vir a pessoa escolher um microinversor ou um inversor maior, tá? Essa mesma consideração vale, tá? Tem instaladores que pegam um sistema grande, vamos falar uma situação aí de 75 kW ainda dentro da microgeração. Tem a possibilidade de você colocar um inversor próximo de 100 kW lá de potência nessa geração, ou colocar outros menores de forma paralela, tá? Então, essa análise, né, sempre a gente envolve, uma análise técnica também econômica, tá? Então, que a gente sempre precisa fazer pontualmente. Tá? É mais complexo do que uma questão, esse ou aquele. Beleza. Eu acho que dá para responder mais uma aqui, né? Que a gente estourou bastante o tempo, até por causa do atraso que a gente acabou tendo por dificuldades técnicas aí. Mas o Helder... Pode falar. Eu esqueci de falar um tema que o Shimura me lembrou aqui, que é como... Uma das vantagens do microinversor é você ter, por exemplo, cada 2 placas ter um controle. Então, você consegue monitorar a geração para cada 2 placas, tá? Então, se tiver um sombreamento numa placa, ela só vai influenciar naquelas 2, tá? Enquanto você tem lá 20 placas em série, ela vai influenciar na geração de toda aquela string, tá? Isso aí é muito positivo quando você descentraliza a geração, tá? Então, é uma das vantagens que, em questão de sombreamento, você consegue tanto detectar onde está acontecendo esse sombreamento através do seu software de monitoramento, que você tem a composição das suas placas. Então, aquele microinversor XPTO, ele é referente à placa A1B1. Então, você sabe exatamente dentro do seu projeto qual placa que está gerando mais incidência de sombra. E quando existe essa incidência de sombra, ela não afeta todo o sistema ou quase todo o sistema, tá? Legal. Acho que até acrescentaram isso também no chat aqui, pelo que eu vi rapidinho. Mas é exatamente isso. Legal, cara. Só então, para encerrar, o Helder fez uma pergunta a respeito de qual é o custo incremental para melhorar a eficiência, né, dos módulos fotovoltaicos de silício monocristalino, que está hoje na casa dos 22% de eficiência. Eu particularmente não conheço nenhum estudo a respeito desse custo incremental específico para aumentar a eficiência, tá? Mas o que eu percebo dos estudos que eu tenho visto é que está se investindo bastante em outras formas, né, de estar conseguindo replicar o efeito fotovoltaico, né, em outros materiais, em outras superfícies, né, ou aplicação de material fotovoltaico em superfícies flexíveis, né, para aumentar essa gama de aplicações, né, onde a gente pode estar coletando energia solar. Mas eu confesso que não vi nenhum estudo a respeito do custo incremental, tá, na eficiência da placa de silício monocristalino. Aí o professor Felipe talvez tenha ouvido falar, eu particularmente desconheço, tá? Então não vou conseguir te responder isso, cara. Pontualmente o valor assim eu também não tenho. Tem bastante evolução, né? Inclusive com outros materiais base aí, que é o que o Felipe falou, sendo desenvolvido, tá? Tem a questão que o pessoal trabalha também sobre a questão do grafeno, alguma coisa sobre película para minimizar a sujidade. Tem também aquelas placas bifaciais, tá? Eu tenho conversado bastante para sistemas que você consegue ter uma reflexão no próprio telhado, você tem um material que você aplica ou no chão, dependendo no telhado, que ele consegue refletir, você consegue maximizar essa geração. Tem bastante coisa evoluindo, tá? Eu não consigo, nesse momento, trazer toda a informação. A gente pode trazer essa informação mais detalhada, com um apontamento mais específico no material complementar que a gente for fazer essa devolutiva para vocês. Sim. Assim, tem bastante, assim, eu dei uma olhada aqui, professor, tem bastante coisa, né? Eu acho que a gente conseguiu responder várias perguntas, acho que senão vai ficando cansativo também. Sim. Já tem até uma queda aí na audiência, porque já está estendendo bastante o assunto. Tá, tem mais uma pergunta, só que eu acho que é interessante. A pessoa pergunta sobre o excedente, se ela pode vender essa energia. Ela não pode vender a energia excedente, tá? Então, eu mostrei naquela conta de energia, no meu caso lá, tem um crédito de 50 kW. Eu tenho até 60 meses para usufruir
daquele crédito, tá? Então, isso é interessante, né, que a gente percebe, inclusive na geração mês a mês, que sempre a especificação, até aquilo que o professor Shimura trouxe, nunca é um valor pontual, todo mês vai ser igual, tá? Então, a gente tem as estações do ano, vão oscilar, tá? Então, sempre isso a gente está trabalhando no valor médio, tá? Então, alguns meses vão exceder, outros meses pode tender a faltar, tá? Então, isso é muito importante a gente ter essa ciência para ver esse excedente você consegue utilizar num outro momento, a não ser que você esteja enquadrado naquelas situações, né, ou geração compartilhada ou o alto consumo remoto, que você pode ter várias unidades consumidoras no seu nome, no seu CPF ou CNPJ, e você apresenta um documento para a concessionária atribuindo o excedente para qual unidade consumidora que vai abater, tá? Então, isso fica claro, né? Eu comentei com vocês do projeto para uma instituição religiosa voluntária que eu tenho trabalhado, a gente centralizou em 3 unidades consumidoras o atendimento de 40 outras unidades consumidoras, tá? Então, isso é importante, que você reduz a questão da manutenção, também fica centralizado, tá? Então, você não tem várias instalações e consegue atender uma demanda, né, dentro da norma. Eu agradeço, tá, a participação de vocês, peço desculpa novamente, tá? Foi o primeiro webinar que a gente organizou aqui. A ideia é fomentar o assunto, né, fazer uma discussão dentro da comunidade acadêmica e também para fora, para a sociedade. Esse tema é um tema que a gente acredita que é muito relevante. O professor comentou, nós temos um curso que logo a gente vai estar lançando, que é um curso superior Tecnologia em Energias Renováveis, tá? Então, ele está totalmente estruturado para atender as diferentes demandas das áreas de energia, que é muito abrangente, né? Tem a questão que o professor Shimura comentou, nós temos uma ação aí para trazer treinamentos também, que são os cursos, né, de formação inicial continuada para instalador fotovoltaico, tá? A gente está trabalhando, né, nessa agenda para ver como que a gente vai executá-lo, tá? O Instituto Federal está aberto para parcerias, para pesquisa, tá? Dentro do ambiente empresarial, tá? Eu tenho conversado bastante. Quiser trazer tecnologia para a gente validar, testar, ensaiar, estudar, a gente vai, na maneira do possível, dentro das nossas limitações, a gente consegue contribuir pro arranjo produtivo local, que é uma das nossas atribuições com a sociedade. Quer complementar alguma coisa, professor? Não, só antes de eu também fazer um agradecimento aqui, o professor Ivan tentou fazer a pergunta aqui, né, no chat, mas parece que teve um probleminha. Ele só mencionou a notícia que saiu hoje a respeito da Econ Energia, né, que foi bem no time, que foi aquela empresa que aplicou um golpe basicamente uma pirâmide, né, abusando, né, exatamente desse mercado aquecido da energia solar, né, prometendo aí uma lucratividade muito alta, né, em cima dos empreendimentos que eles estavam propondo, né. Eu acho que só vale a gente pontuar aqui, né, que a lucratividade em cima da energia solar para o consumidor final, né, quem instala na sua casa, tal, ela não vai acontecer, né, pelos motivos que o professor Felipe e o professor Shimura estavam mostrando, né. Você consegue abater da sua conta, você consegue zerar a sua conta, entre aspas, né, porque você paga uma taxa mínima de uso do sistema de energia, do sistema elétrico, tá? Mas você não consegue ter um retorno. Então, essas empresas, elas prometem, através de alguns empreendimentos, digamos assim, mais ambiciosos, né, que não vão estar sendo aplicados em áreas residenciais, né, normalmente uma usina solar ou coisa do tipo, né, e eles prometem grande lucratividade com a venda de energia, né. Então, tem que ser muito bem pontuado que, para o investidor leigo, né, para quem não entende exatamente de onde vem o dinheiro da energia solar, né, investir nesse tipo de promessa tem que ser muito bem analisado, tá, gente? Porque, no caso da geração solar, desses grandes players que criam usinas, né, de grande porte para geração,
normalmente, as usinas maiores, elas são empreendimentos de grandes empresas ligadas ao setor de energia, que têm condição de fazer essa venda da energia, né, para o sistema elétrico, tá? E o que a gente também vê, em contrapartida de grandes empreendimentos, é que são empresas que vão fazer, entre aspas, uma compensação de energia muito grande, tá, para o próprio custo, né? Então, por exemplo, tem notícias aí, a Claro está criando um parque solar muito grande, né, se eu não me engano, no Nordeste, né, exatamente para bater o custo energético que eles têm com a área de telecomunicações, né? Então, normalmente, a energia solar, ela vem como um abono, tá? Ela não necessariamente vai gerar dinheiro direto para quem está investindo, né, nesse setor, principalmente quando está entrando de forma irresponsável até, né? Só bom pontuar isso daí. Legal? Mas a gente pode falar disso depois com mais detalhe, né? Não, E tudo mais. É, Eu queria agradecer também. Pode falar. Complementando isso que o professor falou, a gente apresentou aqui basicamente o sistema on-grid, off-grid, mas basicamente voltado para abater o consumo. Tá? Então, quando o professor comentou de você dimensionar uma usina, né, ter um mega investimento sobre isso, tem uma série, né, de riscos que precisam ser avaliados. Tá? Então, eu tenho interagido bastante nesse mercado, né, com essas pessoas. Além de implicações legais, né, Felipe? Então, não é tão simples você injetar energia na rede com uma grande usina. Exatamente. Você tem regulamentações, tá? Então, a comercialização de energia, eu tenho um colega que ele é especialista em comercialização de energia, que é você criar um centro de comercialização. É um negócio bastante complexo, tá? Não é tão simples, e tem todo um mapeamento de risco para isso, tá? Então, eu não acompanhei essa notícia, eu não sei exatamente como funciona essa pirâmide, mas, assim, existe diversas empresas que aproveitam do momento, né, ascendente que o mercado vinha crescendo para prometer mais do que o que realmente ele pode oferecer, né? Prometer além do milagre que já está acontecendo. Né? Que já é muito bom, tá? Que já é muito expressivo. Eu sempre brinco que é melhor, às vezes, se você fizer uma economia, né? Vamos pegar o caso de um açougue, de uma padaria. Se ela fizer economia de R$1.000 por mês na conta de energia, né? É um valor que ela está economizando, né? Então, talvez se a gente fosse fazer um comparativo sobre ela adicionar R$10.000 na receita dela, ela pagaria imposto sobre isso também. Então, é até interessante desse ponto de vista que, às vezes, o economizar vale mais do que você faturar aquilo, né? Então, é só uma relação contábil que é pertinente. Obrigado novamente. Legal. Bom, eu queria agradecer também, o professor Felipe agradeceu, eu também queria fazer os agradecimentos aqui por todos que participaram aí do nosso primeiro webinar, né? Foi, inclusive, o meu primeiro webinar, eu participo, então estou bastante feliz aí por ter dado certo, né? Apesar de todos os complicadores que nós tivemos, infelizmente o professor Marcelo também passou mal, né? Teve que se ausentar, então já foi muito bom como aconteceu, então a gente espera que vá melhorar aí nas próximas edições, tá? Bom, obrigado de novo, pessoal, pela participação, pela paciência aí do início, tá? E a gente vai tentar já coletar todas essas sugestões que vocês mandaram para a gente no chat e ver o que a gente consegue organizar aí para os próximos webinários, tá? De outros temas ou até dando seguimento aqui no tema de fotovoltaica e energias renováveis, tá? Só lembrando, então, que a gente está, como iniciativa do Instituto, organizando esse curso do Tecnólogo em Energias Renováveis, né? Que está sendo pensado como um curso de 3 anos, tá? Nível superior, e também desse novos cursos aí, FIC, né, de extensão para instaladores de sistemas fotovoltaicos, tá? Bom, demais perguntas, sugestões, a gente provavelmente vai estar disponibilizando essa apresentação para vocês, tá? Quem estava cadastrado lá vai receber essa apresentação que a gente fez, e eventualmente a gente pode estar respondendo algumas perguntas que vocês podem... Acredito que vai poder mandar para o e-mail, né? Mas aí a gente confirma certinho depois lá. Tá ok? Obrigadão, viu, pessoal? Até mais, boa noite e bom confinamento a todos aí. Boa noite, pessoal. Um abraço. Obrigado.